Todos nós queremos que Deus vença, que Ele prevaleça, que resolva nossos problemas. E quando Deus indica que o caminho para seguirmos até Ele envolve sofrimento e uma derrota aparente? Foi nesse dilema que os apóstolos se enfrentaram em Cesareia de Filipe e é neles que iremos nos aprofundar no capítulo de hoje. Seja muito bem-vindo ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui nessa temporada, lendo e trazendo reflexões desse livro, Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Se você ainda não nos segue, fica o convite para seguir o nosso canal, ativar o sininho, para ser avisado dos próximos programas do Páginas Espíritas, mas também com outros programas que acontecem aqui de forma semanalmente recorrente. Hoje, daremos continuidade à reflexão, iniciando o capítulo 21 da obra Boa Nova, que Humberto de Campos intitula como A Lição da Vigilância. Assim inicia Humberto de Campos. Aproximando-se o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, então fim, estava se aproximando aquele período em que Jesus estava convivendo mais intimamente com os apóstolos, Jesus reuniu os 12 discípulos, com o fim de lhes consolidar nos corações os santificados princípios de sua doutrina de redenção. Naquele crepúsculo de ouro, por feliz coincidência, todos se achavam em Cesareia de Filipe, onde a paisagem maravilhosa descansava sob as bênçãos do céu. Jesus fitou serenamente os companheiros e, ao cabo de longa conversação, em que lhe falava confidencialmente dos serviços grandiosos do futuro, perguntou com afetuoso interesse: E que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte, terão compreendido a substância de minhas pregações? Então, Jesus estava ali com os discípulos, no final da tarde. Interessante de falar das confidências, Então, há registro, e o livro Boa Nova aborda isso muito bem na sua introdução, dizendo que não seria possível colocar em livros tudo o que Jesus ensinou. Não daria para colocar de forma escrita, tudo que Jesus ensinou. Então, muita coisa ficou para ser dita. Então, a proposta, inclusive, do Boa Nova é trazer mais informações do que a gente tem acesso no Novo Testamento. Eu já falei em outras ocasiões, a Amélia Rodrigues também aborda isso em alguns livros dela, trazendo esses bastidores, trazendo informações que estão lá na biblioteca do mundo espiritual, para que a gente possa entender melhor as conexões das histórias. E aqui está falando que falava confidencialmente os serviços que iriam acontecer no futuro. Mas aí, nessa conversa, Jesus questiona para os seus apóstolos o que as pessoas estão dizendo a respeito dele. Será que entenderam as pregações que foram feitas? E essa passagem está registrada em Lucas, está em Mateus, em Marcos. É uma passagem famosa, só que aqui vai ser apresentada de uma forma mais expandida. João, filho de Zebedeu, respondeu que seus amigos o tinham à conta de Elias. Então, João dizendo que os amigos dele falavam que Jesus era Elias. E Elias, a editora da FEB, faz uma nota de rodapé, trazendo informação que ele fora um profeta judeu, nasceu em Tisbé, realizou diversos milagres, mas foi perseguido pela rainha Jezebel. E aí ele se refugiou no deserto, e depois ele acabou prognosticando, profetizando o extermínio da raça de Acabe. Acabe era o rei do norte de Israel, casado com Jezebel, e indicou para o discípulo Eliseu para continuar os mesmos prodígios. E segundo a tradição judaica, espera-se que Elias retorne, que Elias será o precursor do Messias. Inclusive, o Humberto de Campos usa no segundo capítulo do Boa Nova o título Jesus e o Precursor. Então, na tradição judaica, Elias volta para preparar o caminho para Messias. E a gente vê que, em outra passagem, Jesus, conversando com os apóstolos, fala sobre que Elias voltou, e as pessoas não o reconheceram.
e os discípulos perceberam que ele falava de João Batista, né? Então, de fato, né, essa profecia de que o Elias voltaria para preparar o caminho do Messias, ele aconteceu e era João Batista e Jesus, né, na posição do Messias esperado. Então, João falou que os amigos disseram que ele pensava que era Elias e que regressava ao cenário do mundo depois de se haver levado ao céu num carro flamejante. Então, Elias foi ao céu com um carro flamejante e retornou para poder preparar o caminho para o Messias. Simão, não o Pedro, né? Simão o Zelote, relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades que acreditavam ser o mestre, o mesmo João Batista ressuscitado. Então, já fizeram uma confusão, né? Achando que João Batista já, né, tinha sido morto, né, por Herodes e que Jesus era João Batista que estava ressuscitado, né? Então as pessoas que ainda não estavam no dia a dia achando que era João Batista. O Tiago, filho de Cleófas, né, conhecido como Tiago Menor, contou o que ouvira dos judeus na sinagoga, os quais presumiam no Senhor o profeta Jeremias. Então já era também um outro profeta, assim como Elias, né, que tinha retornado, né, ali na figura de Jesus. E interessante, né, essas reflexões, né, você vê que assim são reflexões dos amigos dos apóstolos, né, então da sociedade da época, todos indicando, né, que era o retorno de alguém que já tinha partido, né, e a gente aprende no Espiritismo o conceito da reencarnação, né? Não é só exclusivo do Espiritismo, né? Outras doutrinas também apresentam, mas esse é um caso, inclusive, né, de mostrar que esse conceito da reencarnação ele já está na Bíblia, né? Já era comum do dia a dia você ter essa visão de que quem já viveu retoma a vida, né? Então, isso é um ponto que dá para destacar nesse parágrafo. Jesus escutou todas as observações com habitual carinho, tranquilo, né? E inquiriu: os homens se dividem nas suas opiniões, mas e vós? Os que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizes que eu sou? Então, assim, tá tudo bem. Eles que só ouviram as pregações estão ali confusos, né? Divididos em suas opiniões. Mas e vocês que estão aqui na intimidade comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Certa perplexidade abalou a pequena assembleia, então ficou todo mundo sem saber o que responder, né? Imagina, Jesus pergunta assim: e aí, você, o que você acha que eu sou? Né? O que você fala para as pessoas quem eu sou? Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, então assim, ele estava ali sendo influenciado por uma energia superior, exclamou comovidamente: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. E aí vem Jesus. Bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo-o num amoroso sorriso. Porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas o meu Pai que estás no céu. Neste momento, entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Então, assim, Jesus dizendo que Simão se entregou, né, na energia positiva e a inspiração que veio, né, que deu a resposta, veio de Deus. Bendito sejas, pois, começa a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé, edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Enquanto Simão sorria, confortado com o que considerava um triunfo espiritual, então assim, imagina Simão, né? Porque ele deu a resposta e Jesus veio elogiar ele, né? Pô, muito bom, né? E é baseado nisso que você acabou de falar, que eu vou construir, né, a minha doutrina de paz e esperança. É baseado nisso que a gente vai seguir daqui para frente. Então ele ficou assim, poxa, tô me sentindo bem, né? É muito parecido quando a gente faz algo bom, né? A gente fala alguma coisa e aquilo que a gente falou, seja em casa, no trabalho, aquilo dar bons frutos, né? A gente se sente orgulhoso, assim, feliz dentro da gente, né? Então, eu acho que é isso que o Simão sentiu, né? Poxa, né? Eu representei ali, né, o pensamento de Deus. E aí o mestre prosseguiu, esclarecendo a comunidade quanto à revelação divina no santuário interior do espírito do homem. Então, uma outra mensagem que volta a repetir aqui, e eu gosto sempre de frisar, né? É essa mensagem de que o reino de Deus, que Jesus está sempre falando, o reino dos céus, é uma construção íntima, ela está dentro de nós. Né? Aqui, Humberto de Campos volta a registrar, né, que toda
essa construção é no santuário interior do espírito do homem, né, da humanidade. Então é uma conquista interna, não é uma conquista externa. As mudanças elas não vão se dar em torno de nós, elas vão se dar internamente. E aí no momento em que a sociedade, né, um a um, fazendo essas mudanças, a gente vai se ajustando, né, se melhorando enquanto grupos e aí finalmente enquanto humanidade. Então é um processo de fato lento e depende de cada um de nós, né? Então é um convite para a gente se preocupar menos com o exterior, menos com o que os outros estão fazendo e mais como eu estou lidando com isso no dia a dia, né? E aí o Humberto de Campos continua dizendo que toda essa revelação divina que vai estar sendo construída no santuário interior, né, cuja grandeza desconhecida, o cristianismo assentaria suas bases no futuro. Então, é baseado nisso que vai ser construído, né, o cristianismo, a base, né, do que a gente está vendo hoje. Às vezes tem umas deturpações, né, alguns desvios, mas na essência, né, a mensagem do Cristo é essa. No mesmo instante, preparando os companheiros para os acontecimentos próximos, o Messias continuou dizendo. E aí, Jesus vai dar uma outra tonalidade na conversa, né? Ele elogiou ali Pedro, né, que conseguiu captar a mensagem do alto, dizendo que Jesus era o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. E aí agora ele vai preparar, né, porque o capítulo começou dizendo que estava ali nos últimos momentos, né, de Jesus compartilhando, né, a vida, né, ali enquanto encarnado com os apóstolos, né? Então estava se aproximando do momento da crucificação. Jesus percebia isso, né, e começou a preparar os apóstolos. E assim Jesus começou: Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Então, ele já começa a mostrar para os apóstolos que estão se aproximando momentos difíceis. E essas horas, né, tensas, elas vão se aproximar e quer que essas horas não confundam o entendimento, né, que eles não percam o foco. Através da palavra de Simão, tiveste a claridade reveladora. Então ele volta a frisar, olha, Simão foi muito feliz no que ele disse, né? Cumprindo as profecias da Escritura, sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas, né? Ovelhas tresmalhadas são as perdidas, as desgarradas, né? Ele veio para quem estava perdido, quem estava doente, né? Então, ele veio reunir as ovelhas perdidas do imenso rebanho. Venho buscar as dracmas perdidas do tesouro de nosso pai, né? A dracma era uma moeda da época, normalmente era um dia de salário, né? Então a pessoa trabalhava e ganhava uma dracma, né? Então Jesus fala que ele veio, né, recolher as ovelhas perdidas, veio buscar as dracmas, moedas que estão perdidas, que é do tesouro do nosso pai. E qual pegureiro que não dá testemunho de sua tarefa ao dono do redil, né? Então, qual pastor que não dá testemunho da sua tarefa, né, ao dono do pasto? Então, ele está se colocando ali como pastor das ovelhas, né, e Deus como dono do pasto, né? Então, ele está ali dando testemunho, né, da sua tarefa diante de Deus. E aí, por isso tudo, é indispensável, pois, que eu sofra. Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Então, ele já está alertando que vai haver escândalo, né, diante dele, né, ao redor dele. Faz-se mister o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus, que me precederam no caminho. Está escrito que eu padeça, e eu não fugirei ao testemunho. Então, Jesus se colocando aqui as dificuldades que iriam acontecer, né? Então, assim, estava ali os apóstolos, né? É importante frisar a expectativa que o povo judaico, inclusive, o povo judaico tinha, né, a percepção naquela época, e tem até os dias atuais, da espera do Messias, né? E que o Messias vai vir para libertar o povo de Israel, né, e colocar Israel numa posição de poder. Então, por isso que eles não enxergam Jesus como Messias, né, porque Jesus não veio para esse poder da terra, ele veio para o poder interno, né? Então, o reino dos céus, o reino de Deus que ele promete, né, não é algo externo, é algo interno, é algo que vai ser construído no mundo,
mas, de novo, é algo que vem de dentro para fora. Então, os apóstolos que estavam ali em torno do povo judeu, viam Jesus, assim, então, ele de fato é o Messias. Então, é ele que vai libertar o povo de Israel, né? Lembrando que na época Israel estava sob o domínio do Império Romano, então ele vai libertar Israel do poderio, da subjugação do Império Romano, e vai devolver, né, ali Israel como o povo escolhido de Deus. Né? Então, ele estava com aquela expectativa assim, poxa, então a gente vai... tanto que Simão, né, o Zelote, que fazia parte ali do grupo dos Zelotes, pensava que era pela espada que seria feito, né? E eu acho que a série The Chosen tem uma cena muito interessante quando ele chama o Simão para ser um dos apóstolos, né? E aí ele apresenta a adaga para Jesus, Jesus pega a adaga e joga no rio. E aí ele fica meio sem entender, assim, como é que a gente vai fazer a revolução sem as armas, né? E ele fala assim, não, dessa arma aí eu não vou precisar. A gente vê quando Jesus ele é preso, né? Simão, o Pedro, ele corta a orelha do soldado, né? Ali também pensando, né, no início como se fosse uma revolução. Se a gente for pegar o caso de Judas, né, que vai lá e por algumas moedas vai identificar, porque Jesus estava num grupo muito grande, não dava para identificar ao certo que não estava ali no dia a dia quem era Jesus. E aí Judas fala assim, ó, aquele que eu beijar é Jesus. Então, Judas faz esse movimento, não com a intenção de entregar Jesus e ser crucificado, mas com a intenção de iniciar uma revolução. Né? Então, os apóstolos tinham muito essa percepção de que uma revolução aconteceria. Né? Então, eles viam ali, não, pô, Jesus ali vai ser o nosso general, por assim dizer. E aqui, Jesus começa a colocar a mensagem, né, apresentar para eles de que ele iria sofrer, de que as horas de tormento, né, aqui ele fala de não tardará muito escândalo, então vai acontecer escândalos, eu vou sofrer, e essas horas difíceis, né, é preciso que eu alerte vocês para que vocês não se confundam, né? E ele termina que está escrito que eu padeça, e eu não fugirei ao testemunho. Então, essa informação pega eles de uma forma um pouco confusa, né? Fala assim, caramba, e agora, né? O que vai ser de nós? Havendo pequena pausa na sua alocução, Filipe aproveitou para interrogar emocionado. Então, todos ficaram ali antônitos, né? Meio que sem saber para onde que eles iriam. E aí Filipe pergunta, mestre, como pode ser isso, se sois o modelo supremo da bondade? O sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Né? Então é uma pergunta quase que natural. Né? Então, se Jesus ali estava todo amor e bondade, né, para com todos, né? Não havia distinção. Ele tratava bem tanto os judeus quanto os chamados estrangeiros, né? A gente tem passagens dele na Samaria, conversando com a mulher samaritana. Entre os apóstolos tinha cobrador de impostos, né? Tinha ali pessoas que já tinham cometido diversos crimes e ele recebe muito bem. Temos diversas passagens ele curando pessoas que não eram, né, do povo judeu, inclusive, né, quando o soldado lá do Império Romano pede ajuda para o seu servo, né, há um diálogo, ele cura o servo do soldado. Então, assim, não havia limites para a ação de Jesus. Né? Então, o povo judeu estava muito preso no grupo deles, né? Jesus vai expandir, né? Inclusive fazendo a menção que a gente precisa amar nossos inimigos, de que todos somos irmãos perante o Pai. E aí eles vão internalizando essa mensagem. Só que ele fala assim, poxa, você foi bom, né? O modelo supremo de bondade. Assim, essa bondade a gente nunca tinha visto. E aí você está dizendo que vai padecer, o sofrimento vai ser o seu prêmio, né? E aí Jesus, no entanto, sem trair a serenidade do seu sentimento, retrucou. E aqui, Humberto de Campos, ele vai começar a se aprofundar nessa reflexão. Jesus, pensando e olhando para Jesus, falou, eu vim ao mundo para o bom trabalho e não posso ter outra vontade, senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação. Instruindo na terra a luta perene contra o mal,
tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Então Jesus já começa a colocar aqui que o sacrifício é uma forma de darmos testemunho, né, ao esforço pelo bem, pela bondade, esse esforço que ele se coloca, né, porque anteriormente ele falou, né, que ele era o pastor que veio atrás da ovelha perdida. Ele veio buscar todo o tesouro do pai que estava perdido, né? Então, nessa viagem de ajudar ao próximo, né, ele precisa dar o testemunho. Na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Então, todo o esforço para ajudar o próximo, ele só é justo se de fato a gente está sentindo aquilo, que não é da boca para fora, é algo que vem do coração. E aí ele vai trazer uma metáfora muito interessante, dizendo o seguinte: olha, acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga lá da praia em segurança? Então, alguém está naufragando, você acha que só esse chamamento de alguém da praia, faz isso, faz aquilo, vai realmente trazer segurança? Para salvá-lo, o náufrago, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora. Nunca tão só com exortações, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. Então, Jesus está colocando assim que a gente vai realmente ajudar o náufrago se a gente ir ao encontro dele, se colocando nos mesmos perigos em que ele se encontra, né, partilhando dos perigos e dos sofrimentos. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais agravado o seu peso, né, vai ficar mais pesado, se nos pusermos a examiná-lo, muitas vezes guiado por observações inoportunas. Então, a gente fazer alguma observação, está vendo que a pessoa está sofrendo, a gente só fazendo apontamento. Entretanto, esse fardo vai ser mais suave e leve para aquele a quem amamos, se o tomarmos com os nossos esforços sinceros, ensinando como pode atenuar-lhe o peso das curvas do caminho. Então, Jesus, tanto usando, né, a metáfora ali do náufrago e alguém que está na praia parado, né, ou como a gente está vendo um amigo carregando um peso, a gente vai de fato auxiliar se colocarmos em auxílio, né, muitas vezes em sofrimento também, né? Se a gente vendo ali sofrimento, a gente está junto daquele. Quando estivermos juntos, né, conectados essencialmente, aí sim a gente vai estar conseguindo auxiliar. Assim a gente vai estar conseguindo auxiliar o náufrago, né, alguém que está se afogando no mar. Assim a gente vai tornar aquele fardo que o nosso amigo está carregando de uma forma mais leve, né? Aqui a gente não está tirando o fardo, mas a gente está tornando mais leve. E aí Humberto de Campos diz que os apóstolos se entreolharam-se surpresos, né? E o Messias continua. Só que essa parte da continuação desse alerta que o Jesus estava fazendo para os apóstolos, a gente vai continuar na próxima semana. Até porque Jesus vai se aprofundar nesse alerta, Jesus vai exemplificar o que estava esperando e o que ele esperava dos seus apóstolos, né? Inclusive, a passagem que nós conhecemos, né, que está registrada na Bíblia, ela vai finalizar. Começou com Jesus perguntando, né, o que eles dizem que eu sou, e vós o que dizes que eu sou, e ela finaliza. O Novo Testamento também vai finalizar aqui no capítulo. E é isso que às vezes a gente fica ali, a surpresa dos apóstolos, às vezes é a nossa surpresa, né? A gente espera que Deus vai resolver todos os problemas, vai deixar a estrada muito mais suave, e Jesus vem mostrar uma outra perspectiva de que não vai ser bem assim, né? A gente vai, de fato, ter tribulações, às vezes a gente pode ter uma derrota aparente, né? E a gente vai ver, Jesus vai ser crucificado, vai ser tratado como ladrão, mas é aparente, é nos olhos do mundo, né? Que a verdadeira vitória está além dos olhos que a gente consegue ver. Se você curtiu a reflexão dessa primeira parte do capítulo 21, fica o convite de você deixar o joinha, deixar nos comentários, né, se você já refletiu sobre essa ideia do convite ao sacrifício para o auxílio do próximo, né? E às vezes não precisa ser um sacrifício tão grande, né? Então, assim, aquela pessoa que tira um pouco da sua hora de lazer para ajudar um amigo, ajudar um familiar, a gente está indo
ao sacrifício, né? O sacrifício é aquilo que a gente deixa um pouquinho a nossa vida de lado em prol do próximo, né? Então, assim, alguém pedindo a nossa ajuda, a gente ajusta a nossa rotina, a gente vai, de repente, num local que a gente não gostaria tanto, mas a gente vai porque quer ajudar um amigo ou uma amiga, aí a gente está colocando em prática. Aí a gente está indo ao encontro do náufrago para ajudá-lo a sobreviver. A gente está indo ao encontro de um amigo, de um conhecido, às vezes até um desconhecido, para que o fardo dele seja um pouco mais leve, né? É essa mensagem inicial que está aqui na primeira parte do capítulo, e a gente fica com essa reflexão para a semana, tá? Então, fica o convite. Na semana que vem, a gente retomar a segunda parte aqui do capítulo 21, que a gente possa ter uma semana abençoada, que vocês fiquem com Deus e até lá.